de pedir atenção da igreja em nome do Senhor Jesus. Primeiro, gente, eu prometi que eu não ia ver mais essa piscina aqui. Nada contra o Kika, viu, Kika? Eu sei que é sua. Nós compramos uma piscina e hoje nós vamos pegar a piscina sumiu, irmãos. Ela foi arrebatada. Eu não creio que um crente, um irmão que veio aqui, vai roubar uma piscina ali do fundo. Mas reviramos completamente essa igreja e não achamos a piscina. A piscina sumiu. Se alguém vê uma piscina nova, é nossa. Tá bom? Então, de última hora, tivemos que improvisar essa piscina aqui. Tudo bem para vocês? E vocês têm sorte que tem uma grávida aí no meio e deu uma esquentada na água por causa da grávida, tá? Porque se fosse só para vocês, ia pôr gelo. Porque tem que ser assim. Tem que ser na prova. Irmãos, você já viu algum escândalo gospel? Alguma coisa no Facebook, na televisão, que você fala assim, nossa, ele é crente? Eu estava assistindo um debate presidencial e temos 3 candidatos que se dizem cristãos. Mas eu estava vendo a Marina ela não se posiciona. Ela é meio aquele cristão em cima do muro. Aí eu estava vendo o Bolsonaro ele já é o 80, a Marina é o 8. O Bolsonaro ele já é o extremo. E eu estava vendo o outro lá, o cabo lá, esse nome, como é que chama o cabo lá? Esse aí, Daciolo, sei lá o nome. Aquele ali para mim, ele com a Bíblia na mão e falando que o Brasil será a primeira nação mais rica em nome do Senhor Jesus. Aí eu, primeira nação mais rica que os Estados Unidos, e falando em nome do Senhor Jesus. Aí eu começo a imaginar as pessoas olhando assim, falando, olha os crentes. Às vezes tem crente que não dá um bom testemunho, não é muito normal. Por isso que nós vamos eleger o pastor Manuel para presidente nas próximas eleições. Imagina o pastor Manuel no debate, irmãos. Pastor, você tem 40 segundos para a réplica. Calma. Veja bem. Pastor, já acabou os 40 segundos. E é uma coisa preocupante. Um dia, ele estava no farol, e o farol não abria. E ele falou assim, um dia, quando eu for presidente, eu vou tirar todos os farol do Brasil. Então essa é a primeira ação que ele vai. Vote no pastor Manuel. Eu acredito que ele estava brincando. Imagina ele falando isso no debate. Mas, vote no pastor Manuel. Então as pessoas veem assim, alguns cristãos, tanto é que eu vou votar em um desses 3, que eu não vou falar quem, que aqui não é propaganda política. Mas as pessoas olham assim e falam, nossa, esse aí é crente? E apesar de tudo, o evangelho não para de crescer pelo mundo. Alguma coisa acontece que parece que quanto mais escândalo tem, que parece que mais a igreja do Senhor Jesus cresce. E a palavra do Senhor fala que no meio do trigo tem um joio. E quando a igreja cresce, mais escândalo vai acontecer, infelizmente, irmãos. Para nós entendermos essa noite, nós precisamos entender que Jesus é o nosso Salvador. Fala, Jesus é o meu Salvador. Por que Salvador, irmãos? Vocês já assistiram com um filme, né? A mulher está caindo, aí vem o Superman e pega. Ou está caindo, aí vem o Homem de Ferro e pega. Aí todo caído do prédio, né? Eu nunca vi isso. Aí está caindo, aí vem o Homem-Aranha e pega. E as pessoas olham isso e falam, nossa, ia morrer, mas chegou um Salvador.
E o Jesus é o nosso Salvador. Por que que ele é o nosso Salvador? Porque um dia Deus criou Adão e Eva estavam no jardim, Deus falou, não come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ficaram curiosos, comeram, a maldade entrou no mundo, Adão pecou porque conheceu o mal, conhecendo o mal entrou vício, droga, pornografia, depressão, fome, miséria, entrou tudo isso a partir do momento que o homem pecou. Quando o homem pecou, precisava Jesus vir a essa terra como Adão e não pecar e passar pelas mesmas tentações que Adão e não pecar. Jesus não pecou, morreu na cruz e isso fez com que ele nos salvou. Agora vamos ver esse resumo na Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Irmãos, a nossa igreja nova, ela vai ter, irmãos, um altar, que o altar da igreja nova, ela é grande por causa da galeria. No meio do altar, a gente vai ter uma piscina, que os irmãos da igreja vai ver a piscina e o vidro na frente, que é um altar que quando vai ter o batismo, vai sair tipo uma porta, alguma coisa assim, e vai ter o batismo. Porque a gente tem até uma arquiteta. Olha, eu estou profetizando. A minha, né? A gente vai ter uma arquiteta, então a gente não vai ter essa piscina na nova igreja, tá bom? Hoje eu profetizo a aposentadoria dela em nome do Senhor Jesus. Quem recebe, fala amém. Amém. Pode levar, Kika. Vai, não peques mais. Mateus capítulo 16, versículo 13. E quando a gente estiver na nossa igreja própria, todo mundo que se batizar vai ganhar uma Bíblia e um livro da igreja. Olha, né? Tantas coisas vai mudar, vocês vão ver, irmãos. Aguarde. E não é promessa de político não, que vocês estão vendo aí. Vai acontecer. Mateus capítulo... Espera aí, irmão. Eu falo muito rápido. Mateus 16, capítulo 13. Ai, meu Deus. Capítulo 16, versículo 13. Quem achou, fala amém. Diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Deixa a Bíblia aberta por enquanto. Se você sair lá fora e perguntar assim sobre Jesus, as pessoas vão falar: é o Filho de Deus. Ah, Jesus é o que teve na terra uma época. E Jesus perguntou aos seus discípulos: o que estão falando de mim aí? Os discípulos falaram que as pessoas estavam falando. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta, e que é o que as pessoas pensam. Não é um pensamento errado, não é que Jesus não existe, ou que Jesus é um demônio, ou que Jesus é um falso profeta, não. Eles criam que Jesus é um profeta. Tanto é que um judeu, ele crê que Jesus foi simplesmente um profeta, ou tem judeu que crê que Jesus nem existiu. Mas muitos creem que Jesus é um profeta. E se você perguntar para qualquer um da sua família, dos seus amigos, quem é Jesus, ele vai dar uma resposta simples para você. Mas o que Jesus queria é algo mais profundo. No versículo 15 diz: e vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Pedro olha para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que Deus queria, é isso que Jesus queria ouvir daqueles discípulos.
Essas pessoas estão aqui para se batizar porque eles não simplesmente ouviram falar de Jesus, sabe que Jesus existe. Não, eles reconheceram que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, estão aqui. Assim como nós já passamos por isso e milhares de pessoas estão passando por isso. E Jesus fala: feliz é você, Pedro. Ou seja, quando Pedro confessa que Jesus é o Filho de Deus, Jesus olha para ele e fala: feliz é você. Toda vez que você confessa Jesus na sua vida, toda vez que você se batiza, o próprio Jesus fala: feliz é você. Por quê? Porque caiu R$1 milhão na sua conta na hora. Acontece isso? Não aconteceu com vocês? Só comigo? Não aconteceu com vocês? 1 milhão assim na hora que aceitou Jesus? E por que que a gente é feliz? Por que que Jesus está dizendo que a gente é feliz? Porque o nosso destino, o destino de quem aceita Jesus, muda completamente. Porque quando o pecado entrou no mundo, e a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, a Bíblia fala que o diabo é o príncipe deste mundo. E quando você aceita Jesus, você muda o seu futuro. Porque as pessoas que morrem sem Cristo, elas estão condenadas ao inferno. As pessoas que aceitam o plano de salvação, que é Jesus vir e nos salvar, o destino da pessoa muda. E Jesus fala: feliz é você. Olha o próximo versículo. Versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A Bíblia nunca fala inferno. Inferno é o que a gente acabou acostumando. Mas a Bíblia chama de Hades, que é o inferno. Mas a gente conhece como inferno. Mas a Bíblia chama de Hades. Hades, lugar dos mortos, um lugar de sofrimento, um lugar dos perdidos, um lugar de trevas. E Jesus olha para Pedro e fala assim: sobre isso edificarei a minha igreja. Por isso que nós vemos hoje o famoso e conhecido São Pedro. É São Pedro que não faz chover? É? Quem que é que não faz chover? É, Elisângela? Foi católica já, Elisângela? É. Por quê? Porque eles falam que é o primeiro Papa que existiu. Por quê? Porque Jesus olha para Pedro e fala: sobre você eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Pedro ficou o primeiro Papa. Mas Jesus não está falando para Pedro. Porque olha no versículo 23, do mesmo capítulo. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. No mesmo capítulo, aquele homem que falou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele tem uma atitude, ele dá brecha para Satanás, e Jesus simplesmente olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Então não é um santo, então não é Pedro. Então, para quem que Jesus estava falando essa passagem? Ele estava falando para o que Pedro disse. A confissão de Pedro. Quando Pedro olhou para Jesus e falou que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olhou para ele e falou: sobre você eu edificarei a minha igreja. Sobre o que você falou, eu edificarei a minha igreja. Lendo de novo esse versículo, diz assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus está falando que sobre essa pedra, quem que é essa pedra? É Jesus. E um dia eu preguei aqui sobre esse versículo. Pedro significa pedra pequena, pedrisco, pedregulho. Pedra significa rocha, pedra dura, pedra firme. E o que Jesus está falando? Quando você confessa o Senhor Jesus na sua vida, as portas do inferno não podem contra você. O que é isso? Você aceitou Jesus, mas você não pode contra Satanás. Sem Jesus você não consegue.
Mas, através dessa pedra, através de Jesus, essa rocha, é como se fosse uma rocha e a gente, uma pequena pedrinha em cima. E a Bíblia diz que nós vamos até a porta do inferno, até a porta do Hades. E nós tiramos as pessoas que estão nas trevas e trazemos para a luz. Como nós conseguimos isso? Porque quem vai é a pedra, é a rocha. Ou seja, você aceitou Jesus, agora Deus tem um plano de salvação para a sua família. Mas a sua família está nas trevas. Quem está sem Jesus está nas trevas. Ou é luz ou é trevas. E Jesus fala, através de você que aceitou Jesus, nós vamos até o inferno, vamos tirar a sua família e trazer para a luz. Mas não é você, é Jesus. Como que Jesus faz isso? Mateus capítulo 12. Volta um pouquinho aí. Mateus capítulo 12. Versículo 28. Os fariseus questionando Jesus pelos milagres, os fariseus falaram que Jesus era um demônio, por isso que ele estava expulsando o próprio demônio. Aí Jesus falou, Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Olha o que Jesus faz. Lá nas portas do inferno. Por quê? Porque se Jesus fala que através de nós vamos até a porta do inferno e vamos tirar, o diabo não vai ficar olhando assim e falar, não, pode levar. E a gente não consegue amarrar Satanás. Então a nossa rocha, Jesus Cristo, chega e para roubar essas pessoas e trazer para a luz, ele amarra. E ele tira essas pessoas de lá. Mas um exemplo disso, para você ver que o diabo ele não é o dono, mas ele é simplesmente um carcereiro. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Olha o que Jesus fala. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Jesus está dizendo que ele tem a chave, irmãos. Vamos fazer deixa eu pegar aqui Vem cá, Fer. Vem cá, Mateus. Cadê o Val? O Val. Vem cá, Val. Jesus é forte, Val. Então vamos pegar o Val aqui. Gente, não é racismo não. Fer, você vai ser o diabo. Você vai ser o diabo. Então o Fer vai ficar aqui. Porque ele está de preto. Aqui está a porta. Você é o perdido que está sem Deus, irmão. Vai lá para o Hades. Vai para as trevas. Isso. O Val é Jesus. O Val é Jesus, meu. Aí o que acontece, irmãos? E eu sou um irmão que fui no encontro, aceitei o Senhor Jesus, mas tem pessoas que eu quero ganhar para Jesus. Então a minha rocha, olha, que é rocha mesmo aqui. O coisa, né? Não tem uma coisa lá do quarteto? A minha rocha vai lá. E a Bíblia diz que ele amarra o diabo. E ele tem a chave do Hades. Ele abre. Ele tira. E ele leva para a luz. É isso que a Bíblia está falando. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Espiritualmente, é isso que está falando. Isso explica por que o evangelho não para de crescer, irmãos. Porque Satanás não pode fazer nada.
Quando uma pessoa clama a Deus, a gente não tem poder de sair da escuridão, das trevas, do Hades, do inferno. A gente não tem poder para isso. Mas, quando eu e você clamamos como aquele cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ouve. Vai lá, amarra Satanás e tira a pessoa e traz para a maravilhosa luz. O evangelho não para de crescer porque não depende de homens, não depende de apóstolos, não depende de igreja, de denominações, depende da nossa fome e sede por Deus. Todo aquele que quiser sair do seu estado, clamar pelo Salvador, Senhor, me salva deste mundo, me salva deste pecado, me salva dessa escuridão, me salva dessas trevas. Ele vem, amarra Satanás e tira você. A irmã Terezinha, mais de 25 anos que ela fala, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguém já teve medo de ir para o inferno? Irmãos, eu tinha tanto medo, irmãos. Eu não falava nem o diabo, eu falava o cara lá de baixo. Lá. Eu não falava inferno, eu falava lá embaixo. De tanto medo que eu tinha do inferno. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, eles também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quando Jesus, ele pagou o preço por mim e por você, ele tirou o medo da morte. Por isso que o apóstolo Paulo fala, morrer para mim é lucro. Por isso que hoje eu não me preocupo com o meu futuro, porque eu sei que Jesus morreu na cruz, eu sei que eu aceitei Ele, e eu sei que eu vou estar com Ele para todo sempre. Eu não tenho medo da morte, irmãos, porque eu sei onde eu vou passar a minha eternidade. O batismo, as pessoas que aceitam Jesus têm um destino certo com Ele, porque aceitou o Senhor Jesus. Mas o diabo, irmão, você viu a guerra antigamente? Era uma espada e um escudo. Hoje, se você vê uma guerra, é com armas, é com metralhadora, é com bomba atômica. Satanás, ele continua perdendo e perdendo pessoas estão saindo das trevas para a luz. Mas Satanás, ele não fica parado. Ele trabalha. E as suas armas, ele muda. Por exemplo, hoje quando nós vemos a facilidade da pornografia, quando nós vemos a questão da depressão, você vê um monte de coisa que parece que está aumentando. Por quê? Porque Satanás, ele começa a investir pesado para não perder as pessoas e para os cristãos voltar ao estado que estava. E Jesus olha assim e fala, então vamos guerrear então. Porque se Satanás aumenta, Jesus aumenta bem mais. E hoje, você quer ouvir um louvor? Você coloca no YouTube e você ouve, aquele louvor te edifica. Hoje você tem milhares e milhares de livros. Antigamente as pessoas tinham a Bíblia, mas só o Velho Testamento, porque o Novo estava sendo escrito. Hoje eu tenho minha Bíblia, metade dela é a Bíblia, embaixo é só os comentários e explicações. São ferramentas que nós temos hoje para ficar firme com o Senhor Jesus. Hoje nós temos um encontro com o amor de Deus. A primeira igreja na visão celular que começou lá na Coreia, que a igreja tem 1.100.000 membros. Na Coreia, o pastor vinha pregar, quando ele subia, ele desmaiava. Ia no médico, não tinha nada. Na outra semana ele vinha pregar, ele subia, ele desmaiava.
Chegou um tempo que ele não aguentou mais, porque aquele rebuliço na igreja, ele foi para o hospital e ficou lá 10 anos no hospital. E durante 10 anos ele começou a ter a revelação do que hoje se chama de visão celular, que é célula, que é encontro. Por quê? Porque Satanás não está brincando, mas Deus também não está brincando. E o alimento que a gente tem hoje, as pregações, a palavra, o louvor, os congressos, o seminário, é tudo alimento, é tudo ferramenta de Deus para eu e você permanecer firme na presença de Deus. Por isso que o encontro do amor de Deus, ele impacta tantas pessoas. Eu não tenho nome aqui que eu não... Simone e Simária. Como que é? Ah, de manhã ninguém sabia, viu? De manhã tudo crente aqui. Como que é? Simone e Simária? Tá sabendo, né, irmã? Simone e Simária. A Simone, ela foi para o encontro com o amor de Deus, lá de Minas Gerais. Eu achava que estava tudo bem, tudo certo. Aí vem Deus e mostra para mim que não é bem assim. E para tudo flui para Deus. Para contar para vocês que ele estava no retiro. Retiro que não só eu, como você precisa funcionar. A gente precisa da presença. Precisa se encher, precisa buscar e colocar ele sempre em primeiro lugar em todas as coisas. Eu gostaria de mostrar para vocês essa moça, a pastora Zanete. Ela vai falar um pouquinho para vocês daquilo que está sendo. Aqui é um lugar de restauração de vidas. Eu fui restaurada aqui. Eu fui ressuscitada, passei por 3 comas, e Deus foi poderoso na minha vida. E hoje eu estou aqui nesse lugar, ensinando pessoas especiais como você. Todas as pessoas são especiais para Deus. E Ele tem um propósito. Então eu quero te convidar a ir para esse lugar, onde essa bênção, Simone, veio, e ela está tão cheia de Deus. E assim Deus vai fazer com sua vida também. Esse lugar aberto para quem quer ter paz, alegria, ser curado, porque Deus tem isso para todos nós. Deus te abençoe. Esse lugar está tão especial. Venha provar. Venha provar o nome de Deus. Você precisa. Você vai ver. E a gente vai se encontrar. E você vai ver como faz mais. Deus abençoe bastante. Amém. Então a gente vê como o evangelho tem alcançado as pessoas pelo mundo. Independente do status, independente de quem seja, o evangelho tem alcançado, porque as armas que Deus tem usado, tem feito isso. Por exemplo, nós estamos aqui no culto, tivemos culto da manhã, temos o culto da noite, mas tem cerca de 250 pessoas assistindo o culto ao vivo. O que é isso? É as ferramentas de Deus para o evangelho pregado. E tem pessoas hoje aqui que estão aqui porque assistiu o culto. A conheceu a igreja. Esse é o evangelho. Mas sabe o que me deixa triste? Eu vi a Simone assim. Pode tirar o versículo. Eu vi a Simone assim. E eu lembrei do Safadão. Quem já ouviu o Safadão? Ai, que povo crente, meu Deus. 1%? Ninguém ouviu 1%? É 1, né? É 1%? É, Andrezão? Não sabe, né, André? Santo, é o santo ali também. E o Safadão, ele foi no mesmo encontro. E um dia eu vi o testemunho da Fernanda Souza. Conheci ela quando era do Chiquititas. Só que a pessoa, ela tem um encontro com Deus, é maravilhoso.
Mas como eu falei, Satanás não fica de braços cruzados vendo. Satanás, ele começa a oferecer coisas também. Eu estava assistindo televisão, começou um programa na Globo, e quem estava lá? A Fernanda. É Fernanda Souza, não sei nem? É, né? A Fernanda Souza. E eu lembrei do testemunho que ela deu, do encontro que ela teve. Mas Satanás, irmãos, ele oferece também. E na hora que eu ouvi da Fernanda Souza, eu lembrei do jovem rico, quando Jesus chegou e falou: larga o que você tem e siga-me. E ele não conseguiu porque ele possuía muitos bens, muito status. E às vezes Satanás, ele oferece coisas para nós, onde nós temos que tomar uma decisão na nossa vida: voltar para as trevas ou continuar na luz. Então eu vejo a Simone assim. Chega um momento que a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que sair em cima do muro. Não dá para a gente servir a dois senhores. Mas eu vejo isso, eu vejo a oportunidade que Deus está dando para todos, porque Deus quer que todos se salvem. O evangelho, ele não para de crescer. Vamos começar com a nossa igreja, a sede da nossa igreja, que começou com um homem pregando numa praça, num caixote e uma sanfona. E tudo começou num caixote de feira e um acordeão numa praça. De pensamentos nobres ou ideias maquiavélicas, cheio de orgulho e vaidades ou de humildade, cheio de amor ou de ódio, cheio de atos de bondade ou dominado pela maldade, cheio de perdão ou de intenções vingativas. Todo homem está cheio do Espírito ou de espíritos, mas vazio ele não fica. Ele tem que estar cheio de alguma coisa. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Eu espero que essa maravilhosa igreja toda esteja também cheia, por completo, até transbordando do Espírito Santo. Eu espero que meus queridos colegas ministros estejam todos cheios do Espírito Santo. Mas a grande pergunta aqui que eu faço a mim, porque a minha pregação não começa daqui para lá, ela começa daqui. A grande pergunta que eu faço a mim e a cada um de nós aqui:
E tudo isso começou num caixote, numa praça. Mais de 1 milhão de membros. Mas porque um dia, um homem chamado Doriel de Oliveira, ele olhou para o céu e falou: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, eu te aceito, Senhor, da minha vida, Pai. A rocha vem. E as portas do inferno não prevalecem. E ele foi. Às vezes eu vejo pessoas, tipo, já viu um pastor chamado Dave Leonardo? Jovem. Pastor Cláudio Duarte. Silas Malafaia, Marco Feliciano. Quando você vê as diferenças, é porque a nossa cultura, ela é diferente. Não tem como a pessoa não aceitar Jesus no dia do juízo, chegar e falar: ah, Senhor, eu não fui firme com o Senhor, porque aquela igreja. Aí Jesus vai falar: mas nenhuma igreja você se identificou. Então o problema não era a igreja, era você. Você que não me quis. Porque se você quiser numa igreja que o pastor está ditando e fala: e nessa noite, e agora, receba. Você acha. Se você quer, então, irmãos, não. Você acha. Por que tem isso? Porque não tem a certa, é errada. É aonde você se sentir bem para estar perto com o Senhor Jesus. E o Senhor tem mostrado, tem revelado, tem feito tudo para mim, para você. E muitas pessoas têm rejeitado o Senhor Jesus na sua vida. 1 Pedro, um pouquinho para frente. 1 Pedro 2, 4. Estou falando que Pedro, ele nunca se viu como um santo, como São Pedro. Olha o que Pedro escreveu sobre Jesus. 1 Pedro 2, 4. Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, é preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povos, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A gente não era nem povo. Nós estávamos condenados ao inferno, nós estávamos nas trevas, e Pedro está dizendo: a pedra preciosa, a pedra angular. E um dia eu já preguei sobre isso. O que é a pedra angular? Naquela época não existia coluna, os construtores precisavam de uma pedra grande para manter toda a parede. E aqui Pedro está falando que Jesus é a pedra que nos mantém. E Pedro está falando que as pessoas estão rejeitando a pedra angular. Nós precisamos de Jesus, porque Ele é a nossa rocha. Nossa, acontece umas coisas doidas comigo. E a pastora até mesmo falou: Tiago, isso aí é ataque na sua vida. Eu falei: eu sei que é. Porque eu estou indo lá no Hades, e eu estou pregando o evangelho, eu estou tirando pessoas de lá, e Satanás está revoltado por isso. E Satanás luta contra a minha vida, mas eu estou aqui nessa noite porque eu estou sobre a rocha. Porque eu só sou uma pedrinha, pecadora, falha, mas eu estou sobre a rocha. E quando Satanás vem, ele me protege.
Esse é o poder do Evangelho sobre nossas vidas. 1 Pedro 3,18. Só virar a folha. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por toda, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. O que é isso? Jesus está falando que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estava lá em Noé. E Noé pregando: arrependam-se, entra na arca, o dilúvio vai chegar. E a palavra do Senhor diz: apenas 8 acreditaram nessa palavra. E a palavra do Senhor está dizendo: e Deus esperava pacientemente. Jesus não voltou ainda porque Ele espera que a sua família esteja aqui, mas Ele precisa de uma pedrinha que vai até lá e traga essas pessoas, porque Jesus não está mais aqui. Ele foi e deixou o seu Espírito sobre mim, sobre você. Cristãos, é pequeno Cristo. E Deus está falando aqui que esperou pacientemente. E Ele está falando que veio a água e destruiu todo aquele povo no dilúvio. Apenas 8 se salvou. Vamos ler de novo o versículo 20. O final do versículo 20. 8 foram salvas por meio da água. Versículo 21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus, está à direita de Deus, e eles estão sujeitos a anjos, autoridades e poderes. O que é isso aqui? Jesus está falando: a água destruiu eles. Mas a mesma água pode salvar você. Como que uma simples água vai salvar a gente? Está na Bíblia. E isso é representado pelo sabe o que Jesus está falando? Para você ser salvo, para você não ser perdido que nem o povo no dilúvio, que a água destruiu, é a mesma água que vai salvar você. Quando você se batiza, você é salvo. Só uma água, só isso, só. E todo aquele que querer, todo aquele que crer será salvo. É só uma água, muitos não creem nisso. Então quer dizer que eu estou condenado ao inferno porque o homem pecou. E Jesus veio e morreu na cruz por mim. Eu aceitei Ele, eu vou mergulhar e quando eu nascer eu estou salvo? Sim. É a Bíblia que está dizendo, a água que vai salvar. Não a água, mas o ato profético da água, que o velho homem está morrendo e o novo homem está nascendo. Está nascendo o Filho de Deus. Só um exemplo como o Evangelho está crescendo e como pessoas têm aceitado o Senhor Jesus. Vamos ver na África. Como que está o Evangelho na África? Nigéria. Uma cidade, 1.200.000 pessoas aceitaram a Jesus. This week is your week of salvation. If you believe that tonight,
1.400.000 pessoas aceitaram a Cristo. Um milhão e 900.000. As cidades da Nigéria. Tonight, you may come here as weak as can be. You will go home like a conqueror. 1.046.000. Um milhão e 800.000. Hanging on the cross, my friends, he took the punishment for your sins and the punishment for my sins. All hail the power of Jesus! Live into prostrate form, bring forth the greater diadem, and crown him Lord of all. Stop Jesus, hallelujah! Death could not hold Jesus, hallelujah! Jesus is here tonight to save you! I have heard you are king. I respond to it. This moment, I open my heart for you. Tonight, Lord Jesus, I surrender my life to you. Lord, that was 55 milhões de pessoas de 2000 a 2009 aceitaram o Senhor Jesus nas suas vidas. Depois a conversão da igreja. Olha a igreja.
Irmãos, eles não têm nada. Sabe aquela canção, para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, eu só tenho você, Jesus. Sabe por que é fácil lá na África? Porque tem Jesus só. Talvez não tenha um Netflix que não faz a pessoa vir para a igreja, porque está assistindo uma série. Talvez ele não se preocupa com a fofoquinha e não vem para a igreja. Talvez não tenha porque não tem aquelas bebidas que você tem, que você pode beber. Às vezes as pessoas falam, nossa, cadê Deus na África? Olha a pobreza. Sabe qual é o país que tem mais suicídio no mundo? Estados Unidos e Japão. Sabe um dos países com o menor índice de suicídio no mundo? África. Às vezes é melhor você ser pobre. Porque se você for rico, se você tiver algumas distrações ou tentações, o Senhor fala, larga e siga-me. Não, Senhor, eu não consigo largar isso daqui. Eles não têm. Eles não têm. Por isso que eles são felizes, por isso que eles não se preocupam, por isso que eles são fiéis. Mas nós estamos no Brasil, irmãos. E o mesmo Senhor daqui é o Senhor da África. E o Evangelho tem crescido aqui, sim, e vai continuar crescendo, e Satanás não pode fazer nada. Isso daqui já não cabe mais, vamos para outra igreja, o Evangelho vai continuar. Os nossos filhos estarão aqui, o Evangelho vai continuar. Porque Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Eu não merecia o que Ele fez por mim naquela cruz, mas Ele fez porque Ele me ama. E o Senhor tem chamado a mim, a você, fica comigo. Não volte para onde eu te tirei. Não deixe Satanás